E aí, tudo bem? Vamos reagir a mais um conteúdo? Dessa vez, Chala Podcast, analisando mais uma derrota do Vasco. Vamos nessa? O otimista, o pessimista. O otimista, o pessimista. Não, pessimista não. Pessimista, realista. Aconteceu eu não Ontem. botaria pessimista. Time mexido ou o time de sempre? Cara, olha só. Eu não pude ver, galera. Não foi o Time time. certo. Não, o Ryan, perdão, o Verratti começou jogando. O Coutinho no banco. Não, perdão, o Verratti começou. E o Jogando André no fora. banco. E o colombiano no banco. Cara, olha só. É. Os colombianos estavam na data FIFA. não jogaram. Os caras jogam, gente. Sim, mas os dois não O jogaram. Fernando Diniz tentou mais uma vez, colocando o Ryan pelo lado de campo, que é onde ele vinha atuando, e o Verratti como referência ofensiva. E assim, eu vou repetir aqui. Todos os agradecimentos ao Verratti, mas não tá dando mais, cara. Não tá dando mais. O Verratti não consegue fazer leitura de uma linha de impedimento, e os zagueiros adversários já perceberam isso, né? O Verratti tem uma dificuldade enorme nas finalizações. É um cara que ele tenta ajudar o time saindo da área para participar ali no meio campo na construção de uma jogada, ele não consegue. Ele não consegue, não é a praia dele. O Verratti é finalizador, ponto. Então, assim, e o problema não é só o Verratti, né? O time, ele perdeu aquela postura azeitada que vinha apresentando na sequência de 4 vitórias. E ontem contra o Grêmio, cara, assim, o gol demorou a sair. A verdade é essa, o gol do Grêmio demorou a sair demais. Muitos espaços pelos lados do 24 campo. chutes do Grêmio, 5 do Vasco na partida. Sobre o Verratti é isso, né? Acho que tem razão. O Verratti sempre muito voluntarioso. Nossos agradecimentos realmente ao Verratti, mas não vive uma boa fase e para o esquema tático do Diniz, realmente é um jogador que está em segundo plano. É um atleta importante para o elenco, mas para o atual momento do Vasco, não é um atleta que vai ser decisivo, né? Ajudou na vitória contra o RB Bragantino, marcou 2 gols, né? Na vitória 3-0 fora de casa, foi importante naquela partida, mas são lampejos, né? É o artilheiro ainda da temporada, o Verratti tem 24 gols na temporada, né? É o líder de gols na temporada do futebol brasileiro, seguido ali de perto por Caio Jorge, Arrascaeta, né? Mas deve ser ultrapassado logo, né? O Caio Jorge já tem 19 gols e é o artilheiro do Brasileirão, né? Então o Verratti não vive bom momento. Se o Diniz insiste nisso, o Diniz pode pagar um preço alto, né? E a nossa temporada, né? O torcedor do Vasco também pode pagar um preço alto por isso. Mas deixa aí tua opinião, o que você acha? Não, a pressão do Grêmio foi absurda. E o Grêmio só não venceu por mais porque o time é fraco também. Esse time do Grêmio é muito ruim. A música que fez o gol, não conseguia dar sequência a uma jogada, não conseguiu fazer o gol mesmo assim. Assim, quando vocês me perguntam se eu acredito que a parada do debate sobre rebaixamento está superada no Vasco, acredito pela pontuação já conquistada. E pelo desempenho da galera de baixo. Tá? Me admira até, só tem um rebaixado até agora, que é o Sport. Eu acho que pelo desempenho da rapaziada de baixo, esse número poderia ser maior. Mas ainda assim o Vasco tem pela frente. Em casa tem Mirassol e Internacional. Isso. Fora tem Atlético e Bahia. Esse do Bahia, não acredito que o Vasco consiga um resultado positivo nesse jogo contra o Bahia. Um empate é pra tu ficar de joelhos, agradecer a Deus, dar 3 roladas, rola 3 vezes no chão, é loucura. Deu 3 roladas? Porque eu ia falar, eu falei assim, rolada vai pegar, né? Cara, assim, o que mais me... Olha a reação dele! Olha a reação, bota a cara dele. Câmera, a reação, vai de novo. Eu falei assim, porque agora... Mas então, o que mais me irrita é o primeiro ponto do Azevedo. É uma briga, assim, que eu já não tenho mais palavras pra falar sobre o força do Verratti, não tem força nenhuma pra falar. Só que, falando do geral, pra depois entrar no quesito Verratti, me parece que o Vasco, não sei se os jogadores, por conta do seu técnico, por conta deles próprios, meio que subiu um salto. Ganhou as 4 vitórias seguidas, achou que a disputa do campeonato era outra, de repente achou que já conseguimos fazer aqui uma linha de corte alta pra zona de rebaixamento. A semifinal da Copa do Brasil é só mês que vem. Então, assim, vou ficar tranquilo, não vou mais dar tudo de mim, não vou mais jogar todo o jogo com o mesmo gás e tal. Porque o Vasco parece que entrou de férias e não avisou pra sua torcida. Pra mim, o ponto é esse. Ontem o Tietê, sem titular. O Tietê não faz mais sentido. Assim, o Vasco não tem mais meio de campo. Tinha, obviamente, por conta da data FIFA, não tinha o Andrés Gomes pra puxar contra-ataque e não tinha o Carlos Cuesta que... Eu acho que esse é um ponto interessante. O Tietê não é unanimidade. O Diniz já foi cobrado em coletiva, né? Quando o repórter pergunta, o jornalista pergunta se o Diniz está escalando o Tietê por alguma questão afetiva, né? Por alguma situação de dívida com o atleta. E eu acho que faz hora extra, né? O Tietê pode ser um jogador que pode compor o elenco. Acho que
aí conseguiria ajudar, e olhe lá, né? Dada a carência do Vasco na volância, mas titular eu acho que o Tietê não pode ser mais, né? O Tietê, desde que voltou de contusão, não vem jogando, não vem defendendo, não vem atacando, não é o jogador da transição, e tá muito mal, e o Diniz também, com o Tietê, pode pagar um preço muito alto aí na temporada. O Hugo Moura entrar no lugar do Tietê pra colocar mais força nesse meio de campo. E aí o Hugo Moura é colocado pra zagueiro porque o Fernando Diniz não confia no Lucas Freitas mais, e no Lucas Oliveira menos ainda. Então assim, o Vasco não consegue mudar o seu elenco, não consegue mudar o seu time titular, não consegue mudar sua postura e tá colecionando fracassos. Você sabe quem mais pegou na bola ontem, que foi o principal armador do Vasco, nas poucas chances que o Vasco criou? Isso diz muito do que foi o Vasco ontem. Foi o Robert Renan. Robert Renan buscando a maior O Robert Renan ontem foi o cara que mais atuou na tentativa de transformar alguma jogada numa possibilidade de gol. Eu tô falando de um zagueiro, cara. E assim, a gente não... Do Coelho também, né? A gente bate na tecla que o Vasco não tem elenco e qualquer desfalque vira um Deus nos acuda, e o Carlos Coelho é um Deus nos acuda porque ele chegou e resolveu a zaga. Entrou... Não, o Hugo Moura é zagueiro. O Hugo Moura é zagueiro não é uma opção viável. Mas assim, a gente assiste futebol no mundo todo. Eu vejo, por exemplo, o Manchester City. O Manchester City contra o Sunderland. Não joga do mesmo jeito que joga contra o Liverpool. Não joga... Cada partida do Manchester City, do Barcelona, do Real Madrid, é uma formação diferente. São jogadores sendo utilizados de forma diferente. Uma estratégia específica para cada jogo. Eu não sei o que vem acontecendo nos últimos jogos, porque assim, a gente estava elogiando o Fernando Diniz por posturas diferentes em jogos que precisavam de outro tipo de postura. Exemplo, Cruzeiro em casa. Vasco não jogou do estilo Fernando Diniz. Vasco buscou um ataque ali no abafa do início do primeiro tempo, deu a bola pro Cruzeiro, montou a defesa postada, deixando o Cruzeiro armar jogadas e com o Vasco sem problema nenhum na zaga, buscando contra-ataque, fez o segundo gol no contra-ataque, gol de 2-0 do Cruzeiro em casa. Falei assim, porra, Fernando Diniz tá buscando uma nova estratégia, tá buscando novos jogos, novos estilos de jogo. E aí, o Vasco depois, que fez um bom primeiro tempo contra o São Paulo e se desesperou no segundo tempo, foi ladeira abaixo. Do técnico. Mas essas derrotas do Vasco, porque eu não conseguia acompanhar esses jogos, né? Tem muito ali de atuação muito ruim tecnicamente, individualmente. Tem postura. Dá pra dividir essas derrotas do Vasco em duas etapas. As primeiras derrotas do Vasco, um Vasco que começa o jogo bem e acaba se desmantelando eu acho que depois das mexidas. Eu acho que a primeira derrota fica claro isso. Mas teve mais um jogo. São Paulo. Não, a outra é contra o Juventude, mas aí não é por conta de mudança. É no próprio primeiro tempo. Vamos lá. Vasco perde pro São Paulo. Vasco estava dominando o jogo no primeiro tempo. O São Paulo conseguia um contra-ataque ou outro, mas assim, Vasco dono do jogo e a gente falando na transmissão. A qualquer momento o Vasco pode abrir o placar. Show de bola. Pênalti bobo do Paulo Henrique no último minuto. Gol do São Paulo. No segundo tempo, o Vasco tinha que voltar da mesma forma. Não tinha que mudar a alteração de meio de campo, alterar o time, nada. Com 5 minutos ele faz a primeira alteração acabando com o meio de campo, a segunda acabando mais ainda só deixando o Coutinho de volante, e aí o Vasco foi lá e tomou 2-0, tomou um vareio no segundo tempo pro São Paulo. Contra o Botafogo, erro de escalação, mais a questão dos desfalques de Nuno Moreira e do Paulo Henrique. Beleza, relevou. Mas mesmo assim, tomou 3-0 do Botafogo. Tomou 10 gols e fez um. É bizarro. Aí, Juventude. Vamos lá. Jogando contra o Juventude, praticamente rebaixado naquele momento, em casa. O Vasco começa muito bem, abre o placar. Isso, gol do Ryan, 1-0. 3-0. Porque você perdeu pro Juventude em casa, pô, 0-0, tentou, o goleiro fez milagre, bateu na trave, chutou pra fora e tudo mais, tomou contra-ataque 1-0. Isso. E a gente já viu isso acontecendo no futebol. Pra caralho. Agora, dessa forma, né? Aí beleza. Aí o Vasco abre o placar, Juventude busca um contra-ataque, primeiro ataque do jogo, empata. De novo, o Vasco tinha que ter a cabeça no lugar, manter o seu mesmo estilo de jogo e que a qualquer momento ia conseguir desempenhar um bom futebol. O Vasco perdeu a cabeça de novo, jogando sempre no modo ultra ofensivo, com Carlos Cuesta, Robert Renan fazendo as laterais, com Piton e Pumita, ontem, contra o Grêmio, Piton e Pumita fazendo a ponta direita e a ponta esquerda, gente. Contra o Grêmio na arena. Pra que isso? É falta de entendimento do contexto que o Vasco tá inserido agora. O Vasco não tem elenco, não tem time pra todo jogo tentar ficar com a bola no pé e jogando uma abafa do seu adversário. Ainda mais num jogo em que o Grêmio precisava vencer, né? O Vasco tinha 42 pontos, o Grêmio 40, o Grêmio desesperado pela vitória, 3 jogos sem ganhar. Dos últimos 3 jogos que o Grêmio fez, 2 derrotas e um empate, e quem precisava desesperadamente da vitória era o Grêmio, né? Mas o Vasco muito pressionado, acho que o Diniz acaba não tendo esse equilíbrio também, né? Acho que o Diniz, ele por ser a cabeça que determina, né, o estilo de jogo do Vasco, né, que é a estratégia que o Vasco vai utilizar para aquela partida, acho que o apresentador aqui, o comentarista, está correto, né? O Enzo fez uma boa leitura do que o Vasco precisa preparar como estratégia para cada jogo, né? Afinal de contas, o Vasco poderia ter ido a Porto Alegre e ter jogado com inteligência suficiente para sair nos contra-ataques, e aí, mais uma vez, o Verratti já não seria titular, né? Então deveria ter entrado com o David, por exemplo, né? Ou com o GB, acho que de preferência o David por conta da transição, né, ofensiva. E escolheu errado, escolheu a estratégia errada, escolheu a peça no ataque de forma equivocada, e o Vasco pagou o preço, né?
Eu acho que jogar com a inteligência numa altura dessa do campeonato, onde você não tinha peças importantes na partida, como o zagueiro principal, ou um dos zagueiros principais do elenco, e um atacante de ponta veloz, o Vasco precisava ter ali mais toque de bola, né, mais inteligência para saída boa, né, um pouco mais de raciocínio lógico, né, para destruir as jogadas do Grêmio, né. Foram 10 dias, galera, 10 dias de preparação. O Diniz definia a estratégia que seria utilizada para um duelo direto, né. Afinal de contas, passou a ser um duelo direto, porque o Vasco não pontuou nas últimas rodadas e o Grêmio encostou, né. E ali, se o Vasco sai com um ponto a mais, se o Vasco empata pelo menos a partida, o Vasco iria a 43 pontos, deixaria o Grêmio com 41, e o Vasco acima do Grêmio, né, à frente do Grêmio, como foi no início da competição. Falta inteligência, né, falta mais equilíbrio emocional para pensar nas boas estratégias, para definir o que há de melhor de planejamento para o Vasco. E tem que saber jogar com inteligência. O Vasco não tem elenco, mas tem um time. Tem um time titular, né? E quando você tem uma peça faltando nesse time, a casa cai. O Betão perguntou sobre o Andrés Gomes. Você tem o Andrés Gomes, você tem o Cuesta. São jogadores que chegaram na janela e deram uma força muito grande a esse Vasco. Sim. O Vasco perde qualquer um desses jogadores. E aí a gente tem uma espinha dorsal do Vasco, que ela é muito clara. Né? Ela começa na zaga com o Cuesta e o Renan, Robert Renan. Né? Eu não vou nem falar o Léo Jardim, pra mim, que é um gigante. Aí você tem a zaga, excelentes defesas. Aí você tem, no lado do campo, o Nuno, o Ryan quando joga ali, como ele jogou ontem, o Coutinho. E é isso. Entendeu? A queda do Vasco, por exemplo, ontem jogou com Barros e Tietê. Por que não o Gumo e Barros? Porque o Gumo foi recuado pra zagueiro porque ele não confia no Lucas Freitas. Cara, mas é o que eu tô falando. Mas é melhor confiar no Lucas Freitas do que colocar o Tietê. E colocar o saiu putaço do intervalo. Por conta da arbitragem, mas assim, não acho nada... Tava vencendo já o jogo, né? Acho que foi no final do apito final, 2-0. Agora, tem um negócio que me chama a atenção. Foi no intervalo, não tava vencendo ainda. Agora me chama... Muito bom, o gol que ele faz, ele domina com a perna direita girando e chuta com a perna esquerda no canto do contrário do goleiro. E quem assistiu aí nosso bate-papo em São Paulo com o JP Sampaio do Palmeiras, é da base do Palmeiras. Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? É isso, né? Eu acho que uma boa leitura do que foi o jogo, um jogo em que o Vasco precisa tirar como lição esses pontos, né? Fazer melhores escolhas das peças que vão entrar em campo. Contra o Bahia vai ser um jogo de muita velocidade, de muita intensidade. Acho que é mais um jogo para o Verratti ficar no banco. É um jogo para o Diniz pensar em pontuar. Vai ser difícil uma partida. O Vasco precisa ter essa estratégia, né, de saber se defender e saber contra-atacar. O Vasco já vai ter de volta as peças que faltaram para esse duelo contra o Grêmio, né? Vai estar de volta o Carlos Cuesta, não vai precisar improvisar na zaga. O Hugo Moura pode assumir o papel de volante junto com o Cauã Barros no meio de campo. De repente, ali o Vasco consegue ter o meio de campo mais consolidado. Mas não vai ter o Coutinho, né? Esse homem criativo do meio de campo, camisa 10, aquele que consegue pensar o jogo, não vai estar disponível porque tomou o terceiro cartão. É mais um desafio para o Diniz organizar esse duelo contra o Bahia. E é um time muito mais qualificado, né? Nem se compara ao que é o elenco do Grêmio, né? Se o Grêmio luta por permanência na Série A, o Bahia luta por vaga direta na competição. E detalhe, tá? O Bahia luta por vaga direta e perdeu o último jogo em casa de virada para o Fortaleza. Uma partidaça, muita intensidade, muita entrega em campo, coisa que a gente não tem visto, né? O time do Fortaleza jogou bastante, se entregou, buscou a virada, né, e mereceu ganhar o jogo. O Vasco vai precisar jogar muito mais do que o Fortaleza para sair de lá, de Salvador, com pontos na bagagem. Né? É isso. Se gostar do vídeo, deixa aí o like, compartilha o conteúdo, dá essa moral aí pra gente. Um canal de Vasco, feito por um nordestino. Eu falo daqui de São Luís do Maranhão. Eu quero saber de onde é que você está assistindo a gente. Deixa aí nos comentários. Até o próximo vídeo.